Oi gente, tô aparecendo aqui hoje de cafezinho e pijama para poder falar sobre uma coisa incrível, que é a releitura do seu livro preferido. No caso, esse livro é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Antes, eu gostaria muito de contextualizar, falar um pouco sobre a Emily Brontë, falar um pouco sobre as irmãs Brontë. Basicamente, elas eram inglesas e a Emily Brontë foi a que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes. Ela faleceu muito jovem, a idade eu não lembro, por isso eu não vou dizer, mas eu lembro que foi jovem, na casa dos 20 anos. E quase todas as irmãs, ela e outra. Só a Charlotte Brontë foi a última a falecer, ela deu tempo pelo menos de se casar, mas eram 3 escritoras, elas escreviam poesia e escreviam também romances. E o que acontece? Era uma época, lá na Inglaterra, se eu não me engano, era na Era Vitoriana, em que nós tínhamos mulheres escritoras, ou seja, péssimo, péssimo. O que acontece? Elas não tinham voz, elas não tinham vez naquela sociedade e elas não podiam também escrever, porque automaticamente, se uma pessoa visse um livro e lesse o título e visse que fosse escrito por uma mulher, não iria dar o mínimo de credibilidade. E assim foi com as irmãs Brontë, elas resolveram escrever com pseudônimos para evitar esse tipo de contratempo. E aí a Emily Brontë foi a que ficou mais famosa com O Morro dos Ventos Uivantes, só que as outras suas 2 irmãs, a Charlotte Brontë e a Anne Brontë, também ganharam o seu renome por conta de obras literárias de alta qualidade que elas também escreveram. No caso, a Charlotte Brontë escreveu, por exemplo, Jane Eyre, e a Anne Brontë escreveu... Qual o nome? Eu tenho esse livro, eu já li esse livro. Tá bom, gente, eu esqueci. Eu esqueci o nome do livro, mas a Anne Brontë também era escritora. E a gente fala muito das irmãs Brontë, e a gente esquece um detalhe. Elas tinham um irmão. Era o único homem dos filhos, e ele faleceu muito jovem, inclusive foi o que faleceu primeiro, se eu não estou enganada. Ele era alcoólatra e ele pintava muito bem. É tanto que a única imagem que nós temos hoje em dia, a única pintura que se tem das irmãs Brontë, foi o irmão que fez. E a gente vê que lá no fundo tem meio que um borrão. O que que é? Supõe-se que ele tinha pintado a própria imagem junto com as irmãs, mas depois mudou de ideia e apagou. Aí tá aí aquele borrãozinho assim ao fundo. Mas a única imagem que nós temos das irmãs Brontë foi graças ao irmão delas, que era pintor e registrou a face dessas irmãs. Esse livro eu li quando eu tinha 16 anos. Tava na pandemia, eu li lá em casa e foi assim, arrebatador para mim. Foi uma leitura que me transportou para um universo sublime, sabe? E me trouxe muito aconchego. Não é uma história de amor dentro de limites e princípios éticos e morais, muito pelo contrário. Ela é uma história de amor totalmente controversa, totalmente... como eu já mencionei em outro vídeo que eu gravei, os personagens são detestáveis em sua maioria. A gente não entende por que eles fazem o que eles fazem. Parece que de todas as opções que eles têm de atitude para eles tomarem na vida deles, eles sempre escolhem a pior opção, sempre escolhem a pior atitude. E isso é bem claro no decorrer da narrativa. A edição que eu tinha lido era da Martin Claret, e agora eu tô lendo no tablet, e é de outra editora. Eu vou olhar aqui para ter certeza. É da Antofágica, se eu não estou enganada, é da Antofágica. Deixa eu mostrar aqui a capa para vocês, que é muito bonitinha. É minimalista, mas é bonita. Essa aqui. E esse livro tem algumas ilustrações que seguem o mesmo estilo da capa. São ilustrações minimalistas, são ilustrações básicas. Essa aqui não é tão minimalista, foi só eu dizer que eu encontrei uma mais bem elaborada. Mas, basicamente, elas seguem esse estilo aqui, em sua maioria. São mais básicas, são mais simples. São em preto e branco também.
E assim, a Emily Brontë teve uma sensibilidade incrível quando ela fez a história, quando ela escreveu a história O Morro dos Ventos Uivantes. Parece que ela conseguiu captar a essência da humanidade, suas paixões, seus receios, sua maldade, porque o ser humano tem sim seu nível de maldade. E ela... A luz, gente. Deixa eu mexer aqui nessa querida. Pronto. E ela consegue captar muito bem o tanto que o ser humano pode ser maldoso com o próximo em prol dos seus próprios interesses. E assim, eu acho fascinante o modo sensível como ela registra isso. Não é à toa que virou um clássico da literatura universal e inglesa também, né? A Emily Brontë, se é conhecida aqui, imagine lá na Inglaterra, que é o seu país de origem. E aí, quando eu terminar de ler o livro, eu venho aqui com resenha. Eu venho trazendo resenha para vocês, como nos velhos tempos. E é isso, por enquanto eu tô me apaixonando novamente por esse livro, me reapaixonando pela história. E é sempre bom retornar a algo que te fez bem algum dia. E é exatamente isso que eu tô tendo com a releitura de O Morro dos Ventos Uivantes. Era isso por hoje, um beijão, tchau, tchau. Ah, e não esqueçam de curtir esse vídeo e comentem aqui pra mim se vocês já leram O Morro dos Ventos Uivantes, se vocês querem ler O Morro dos Ventos Uivantes, eu vou ter o maior prazer de ouvir e responder. Beijão!